A CSU acho que é o típico case que soma muitos fatores para a gente ter nesse momento. A hora que vai chegar o momento que a gente tiver realmente a curva de fechando dos Estados Unidos, curva de juros fechando no Brasil, o investidor voltando a tomar risco, aí sim a gente vai ter muita ZEV, muita infracommerce. Não tô falando que é para zerar a posição, né? Mas esse tipo de case a gente precisa ter menos, infelizmente, nesse momento. A gente precisa ter um peso menor para saber surfar, né? Isso, por que acontece que eu falo isso? Porque poucos investidores no Brasil têm a cabeça do Barça. Verdade, pouquíssimos, né? 99% fala assim, pô, Marco, mas a ação tá caindo. Acho que a ZEV caiu, sei lá, 5%, mas tá caindo, né? Não, a gente devia, na média, se a gente quiser ganhar dinheiro, a gente teria que estar comprando e falando, beleza, ainda bem que tá caindo, vou comprar amanhã. Mas todo mundo vai me cobrar na semana que vem, daqui um mês, daqui 2 meses, o ambiente ainda tá muito desafiador, né? Tá muito avesso ao risco. Eu queria trazer um case aqui, que eu acho que a gente já comentou, que inclusive, se me falha a memória, isso aqui é uma manchete, né? Me mandaram esse vídeo, eu acho que ele é real. Me falaram que o Thiago Nigro tá comprando essa small cap. Ele não costuma ter muito small cap, mas ele entrou. E eu acho que ele viu o nosso TubaCast anterior, porque é exatamente tudo que a gente falou no último TubaCast. Da Cash 3? Não, é uma small cap mais previsível, que acho que cabe, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Como ele vai comprar a lote, né, da ação, ele falou que está comprando aos poucos, mas eu até falei, pô, vou fazer um corte de um vídeo dele, porque ele falou exatamente o que você falou aqui. Ele assistiu, com certeza. Com certeza. Só que a gente começou a comprar a R$9, ele tá comprando a 15. Mas a 15 não tá caro ainda, né? Voltou um pouco o papel. Que é a CSU, né? CSU. A CSU vai estar lá no evento. Eles vão estar com um painel sobre tecnologia, inclusive, né? Falando não de resultado, mas falando sobre tecnologia. E o que é a CSU? Primeiro, é uma empresa que gera muito caixa. Beleza, é o tipo de empresa que eu quero ter agora. É uma empresa sem dívida nenhuma, desalavancada. É uma empresa que eu quero ter agora. É uma empresa que cresce organicamente. É uma empresa que eu quero ter agora. É uma empresa que pode ter M&A. Pode adquirir alguém. É uma empresa que eu quero ter agora, né? É uma empresa que, nos nossos cálculos, está projetando uns 7, 8% de dividend yield nesse preço para 2024. Bom, hein? É ok, né? É uma empresa que eu quero ter agora, né? É uma empresa protegida da inflação. Se a inflação disparar, os contratos são através de inflação. Pô, é uma empresa que eu quero ter agora. É uma empresa cujos múltiplos, se eu comparar com seus pares, né, ainda continua muito barata, muito descontada. Pô, é uma empresa que eu quero ter agora, né? De novo, pessoal, é uma empresa que vai subir 100% nos próximos 12 meses. Tem potencial para isso, mas dificilmente vai acontecer. Mas é uma empresa que tem grande potencial de valorização, né? Tô falando aí mais de 50% pelo menos de potencial de valorização nesse nível de preço, né? E que tem todas essas características. Então é o típico de empresa que eu gostaria de ter na minha carteira agora, né? Pô, é uma empresa que vai crescer receita? Vai. É uma empresa que vai gerar caixa? Vai. É uma empresa que tem preocupação com dívida, como a gente acabou de falar do Simpar? Não. É uma empresa que pode ter algum M&A, comprar alguém? Pode, né? É uma empresa que está fazendo expansão de negócios? Sim, né? É uma empresa que pode fazer expansão internacional? Sim, né? É uma empresa que pode ser beneficiada por conta desse movimento de tecnologia, né? Pix, Drex, né? Tokenização? Sim, né? É uma empresa que é beneficiada por conta de fintech? Sim, tá? É uma empresa que está com um múltiplo ainda muito barato? Sim, né? Então é o tipo de empresa, eu acho que atraiu, e é justamente todo esse recado. E é engraçado que tem uma frase que eu digo que eu falo que ele escutou, que eu não sei se tem mais gente usando, mas é uma frase que eu falei, e ele falou justamente a mesma frase no podcast. Que é assim, desde o IPO da Cinca, eu falo assim, Cinca é aquela empresa para você se aposentar. Caiu, comprou. E eu falei, ó, uma empresa previsível, de contratos de longo prazo, é ajustado pela inflação, uma empresa que vai fazer aquisições, né? No período que eu fiquei carregando a Cinca desde o IPO, ela subiu 1000%, né? Multiplicou por 10.
teve gente que ganhou mais porque a ação ela fez assim, tem gente que comprou na baixa, né? Aí eu comecei a usar o termo, falei assim, pô, a CSU pra mim é a nova Sinqia, né? Que eu sempre usei como call do meu portfólio. Ó, se você quer uma empresa previsível, que cresce, que tem... Sesude. É. Aí cheguei lá no vídeo dele e ele falou assim, essa aqui pode ser a nova Sinqia. Assim, caraca, podia pelo menos ter falado meu nome, né? Parafraseando meu amigo Marco. Exatamente, né? Pô, me comentaram o que ele falou, tal, caramba. Mas eu agradeço porque também a gente começou a comprar a R$9 e tá comprando a 15, mas 15 ainda tá num belíssimo preço. Tá num preço super atrativo, né? A CSU acho que é o típico case que soma muitos fatores para a gente ter nesse momento. A hora que vai chegar o momento que a gente tiver realmente a curva de fechando dos Estados Unidos, curva de juros fechando no Brasil, o investidor voltando a tomar risco, aí sim a gente vai ter muita ZEV, muita Infracommerce. Não tô falando que é para zerar a posição, né? Mas esse tipo de case a gente precisa ter menos, infelizmente, nesse momento. A gente precisa ter um peso menor para saber surfar, né? Isso, por que acontece que eu falo isso? Porque poucos investidores no Brasil têm a cabeça do Barça. Verdade, pouquíssimos, né? 99% fala assim, pô, Marco, mas a ação tá caindo. Acho que a ZEV caiu, sei lá, 5%, mas tá caindo, né? Não, a gente devia, na média, se a gente quiser ganhar dinheiro, a gente teria que estar comprando e falando, beleza, ainda bem que tá caindo, vou comprar amanhã. Mas todo mundo vai me cobrar na semana que vem, daqui um mês, daqui 2 meses, o ambiente ainda tá muito desafiador, né? Tá muito avesso a risco. Enquanto essa guerra não melhorar, que parece que não vai ter fim, né? Ô, Marco, tem uma que o pessoal tá pedindo bastante aqui, que é a Infracommerce. A gente não falou da Infracommerce. Esqueci de falar de Infracommerce. Infracommerce. Basicamente é o seguinte, eu acho que tem Infracommerce um risco de mercado como um todo, assim como tem qualquer small cap. Pô, a gente tá vendo algumas small caps muito boas, excepcionais. Small caps eu digo pra bolsa, mas são empresas gigantescas, né? Sei lá, Movida da vida. Vocês viram Vamos, né? Que estão fazendo com Vamos. Então, assim, tem um risco de mercado e tem essa percepção do investidor que as empresas mais alavancadas, né, vão sofrer. Elas estão entregando resultado menor na linha final, na lucratividade, né? Então, acho que Infracommerce sofre um pouco nessa questão de risco de mercado, né? Como um todo agora no curto prazo. Daí você fala assim, Marco, mas por que não mudou o fundamento? O pessoal confunde também, Luan, sobre isso. Mas Marco, mudou o fundamento da empresa? Não mudou o fundamento da empresa. A empresa continua entregando o operacional ali super redondo, até melhor do que o esperado. Só que o que o investidor tem que entender é o seguinte: se os juros que antes, há 2 meses atrás, a gente esperava que fechasse em 2024 a 9%, e agora o mercado espera que ele feche em 10,5% a Selic, o pessoal mudou drasticamente o fundamento. Mudou drasticamente o valuation. O valuation tem que ser jogado para baixo. É aí que o investidor bate nas ações. E aí vocês vão ficar me perguntando, mas Marcos, você falou que tinha 300% de upside, a ação caiu, não mudou o fundamento, a empresa tá bem, tá rodando. Pessoal, olha a curva, a gente, lá na BMC News, todo dia a gente fala do quê? Treasury de 10 anos, Treasury de 30 anos, DI do Brasil, né? Selic, mas principalmente Treasury. Hoje eu até coloquei um post no Twitter, uma provocação, falando, não sei se vocês viram a taxa de juros das hipotecas de 30 anos nos Estados Unidos. Bateu 8% em dólar, né, para um americano. Pessoal, 8% é a taxa aqui da Caixa, em reais, né? Sim. Então tem alguma coisa fora da casinha, né? Imagina um americano pagando 8% nos próximos 30 anos, numa hipoteca. Verdade. O cara não vai aguentar, né? Não é Brasilzão aqui que a gente paga 8%, mas a gente tem uma Selic já tá de acostumado, 12%. Exatamente. Então, isso muda o fundamento, né? Então, tomar cuidado com isso. Mas, basicamente, o que aconteceu com o Infracommerce? Até conversei lá eu liguei Isso é legal, esse bate-papo. Por isso que as pessoas que me acompanham falam, pô, Marco, liga lá com o CFO, pô, conversa com ele, vê o que aconteceu, tal. Eu ligo pro cara e eu devolvo e falo, galera, aconteceu isso. Eles vieram com um papo de aumento de capital, né? Agora. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem, né, meu? Não esperava agora um aumento de capital, bateu ali perto de R$2, anunciaram aumento de capital. Eu esperava ali R$3, enfim, eles tinham a intenção, né? Mas basicamente eu liguei, falei, pô, fui surpreendido aqui, não esperava. Aí o cara fica até meio, né, difícil de explicar, mas ele explicou, ele falou o seguinte, ó,
A gente estava com um processo no conselho de só autorizar, né, o capital permitido. Só que teve um dos acionistas que falou o seguinte, ó, se você já vai autorizar e tem uma intenção de fazer aumento de capital, eu garanto, é o famoso âncora, né? Eu garanto uma parte desse aumento de capital. Então pode, já chama, né? Faz tudo junto. Aí a companhia, do nada, falou assim, vamos fazer um aumento de capital. A R$2. Pô, caraca, R$2. Espera o papel ir pra 5, né? Pra fazer R$2. Aí o papel, bum, ele cai de R$2 para 1,50 em poucos dias, né? Poucas horas. Então essa é a preocupação. Agora, então a gente tem um cenário macro super desafiador, o operacional está super bem, mas para que aumento de capital? A companhia se alavancou. Então ela está entregando ainda prejuízo. Ordem de grandeza, tá? Pessoal, depois você me corrija se eu estiver errado, mas ela faz, por exemplo, 50 milhões de EBITDA, só que ela dá 50 milhões de despesa financeira. Então não dá prejuízo. O que ela gera na operação, ela gasta com juros, né? Então o que eles queriam aumentar o capital? Para antecipar esse break-even, né? Vai ter o break-even? Vai. Você olha lá o release, tá escrito lá, projeto break-even, se não para a memória. Eles estão cortando, você chega lá no prédio, fala assim, daqui, ninguém mais tem estacionamento, os gerentes, o diretor, ninguém mais tem estacionamento. Estão cortando tudo. Estão fazendo uma limpa lá. Que não afeta a operação, Sim. né? Fala, pô, o que vai afetar a operação? Então tá bacana assim o projeto, só que eles iam antecipar e foi essa grande talagada do mercado, né? Então, pô, temos um cenário difícil, um cenário de curto prazo difícil. O operacional tá bom, até inclusive anunciaram os novos contratos aí, bacana, no lado operacional. Vai ser um resultado operacional bom na linha de cima, um financeiro ainda não bom na linha final, mas tem essa dúvida que azedou o mercado. Falei, pô, caramba, fazer uma oferta. O que eu gostaria de ouvir dessa companhia, assim como teve, inclusive, a Mitre, né? A Mitre é outro caso. A Priner, né, recentemente, ela falou o seguinte, eu vou cancelar minha oferta. A Priner ia chamar um aumento de capital, ali na faixa dos R$12, e falou, não tem ambiente, não faz sentido, e acabou. E acaba sendo uma boa notícia, né? Porque você fala, pô, já cancelou, deixa o papel agora surfar, andar, né? Mas como o ambiente tá muito ruim, agora no curto prazo, até tem um pessoal colocando no Twitter, tem um gráfico interessante, se você pegar a relação de small caps em relação ao Ibovespa ou small caps nos Estados Unidos, a gente está no pior patamar talvez nas últimas décadas, nos últimos anos, com certeza, né? Quando a gente olha só isoladamente o índice small caps, né, em relação aos grandes índices. Então, nesse momento de aversão a risco, infelizmente small cap acaba sofrendo, mas não teve, além disso, não teve nenhuma grande novidade adicional em relação à Infracommerce.